Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal do YouTube, dessa vez para resolver uma questão da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Caiu no seu vestibular uma questãozinha que envolvia volume de prisma. Bora nessa? Vamos lá para o nosso enunciado que diz o seguinte. Um rótulo de forma retangular, figura 1, será colado em toda a superfície lateral de um recipiente com a forma de um prisma hexagonal regular, figura 2, sem haver superposição. Considerando raiz de 3 aproximadamente 1,73, é correto afirmar que a capacidade desse recipiente é em mililitros aproximadamente, e nós temos as alternativas. Bem, perceba que na figura 1, comparada à figura 2, essa dimensão aqui, ó, 10 centímetros, é a altura. Altura que normalmente a gente chama de H, né? Daquele prisma. E por que eu sei que é um prisma? Porque eu tenho faces laterais retangulares, enquanto as outras duas faces poligonais, elas são paralelas entre si e são idênticas. E nesse caso, esse recipiente, né, tem a forma de um prisma hexagonal regular. Se é hexagonal regular, é porque os 6 lados da base hexagonal são iguais. Então, o que vai acontecer? Será esse comprimento aqui, ó, de 36 centímetros, dividido igualmente em 6 partes, para que nós possamos identificar o valor da aresta da base desse prisma hexagonal regular. Então, ó, são 36 centímetros, divididos igualmente entre 6 arestas da base, 36 por 6 dá 6. Beleza? Então, a aresta da base mede 6 centímetros. Beleza. Então, aqui é 6, aqui é 6, 6, 6, 6 e 6. O que é importante a gente lembrar? Toda vez que a gente trabalha com um hexágono regular, ao traçar as diagonais desse hexágono, aqui seria uma, aqui seria outra, e aqui seria mais outra, a gente acaba formando 6 triângulos equiláteros idênticos, beleza? Portanto, já que a gente está calculando o volume daquele prisma hexagonal regular, o volume será área da base vezes a altura, certo? Nesse caso, a área da base seria a área do hexágono regular. E a área do hexágono regular, nesse caso, né, é 6 vezes a área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A altura é aquela altura H. Perfeito? E vai ficar assim, ó. Volume é igual a 6 vezes. Perceba que o lado do triângulo equilátero é justamente a aresta da nossa base hexagonal. Então, no lugar do L na fórmula, eu vou colocar o 6. Então, fica 6 ao quadrado, raiz de 3. Tudo isso sobre 4. Isso é a área da base, vezes a altura, que nesse caso é 10. Beleza? Vamos lá, volume é igual a 6 vezes 6 ao quadrado, dá 36. Raiz de 3 vezes 10, tudo sobre 4. Dá para a gente simplificar um pouquinho, né? Até porque, ó, 36 dividido por 4 dá 9, certo? Então ficou assim, ó. Volume é igual
6 vezes 9 dá 54. 54 vezes 10 dá 540. Então, ficou 540 raiz de 3 centímetros cúbicos. Esse seria o nosso volume. Só que, considerando raiz de 3 aproximadamente 1,73, então vai ficar 540 vezes 1,73. Vamos fazer conta? Vamos lá. 540 vezes 1,73. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 5, 35, com 2, 37. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. E aqui a gente vai somar. Aqui deu 0, aqui deu 2. 8 mais 6, 14, vai 1. 7 mais 4, 11, mais 1, 12, mais 1, 13, vai 1. 5 mais 3, 8. 8 mais 1, dá 9. Após a vírgula, duas casas decimais. Duas casas, 934,20. Então, isso deu 934,20 centímetros cúbicos. Só que não foi perguntado isso em centímetros cúbicos. Foi perguntado em mililitro. No final eu te conto um segredo, mas por enquanto, vem comigo para você entender o seguinte, ó. Normalmente a relação que a gente guarda entre unidade de capacidade e unidade de volume é a seguinte relação. A relação de que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Normalmente a gente não lembra de outras, mas essa é a mais fácil da gente lembrar, beleza? Montando a nossa tabelinha, o que eu vou sugerir? Eu vou sugerir a transformação de centímetro cúbico para decímetro cúbico, porque automaticamente a gente transforma aquilo para litro e depois é só passar litro para mililitro. Só que, preste atenção no processo, olha só, eu tenho quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, certo? Pense o seguinte, para transformar centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu precisaria fazer uma divisão por 1000, certo? Beleza. Automaticamente, eu estaria transformando centímetro cúbico para litro, certo? Porque decímetro cúbico e litro se correspondem. Só que depois eu precisaria transformar litro para mililitro. E quando a gente faz a tabelinha de unidade de capacidade, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro, transformar litro para mililitro seria multiplicar por 10 3 vezes seguidas, ou seja, seria multiplicar por 1000. Então, se primeiro eu divido por 1000 para passar centímetro cúbico para litro, e depois eu multiplico por 1000, que é passar litro para mililitro, é a mesma coisa que a estaca zero, né? Matematicamente dizendo. Dividir por 1000 é cortar 3 zeros. Multiplicar por 1000 é voltar com esses 3 zeros. Então, na prática, dá no mesmo. Ou seja, a gente estabelece aqui, então, que 934,20 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 934,20 mililitros. Beleza? E aí você pode, se você preferir, ó, estender essa relação dizendo o aprendizado que você teve nessa resolução de que 1 ml é igualzinho a 1 centímetro cúbico. Beleza? 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Portanto, 934,20 centímetros cúbicos é o mesmo que 934,20 ml. Ele pede aproximado, isso aqui dá
aproximadamente 934 ml, portanto, gabarito letra A. Beleza? Espero que você tenha gostado de mais essa resolução. Daqui a pouco eu estou de volta para a gente continuar estudando. Não saia daí!